Olá, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei e nessa manhã vamos meditar no tema Seja forte e corajoso. Josué recebeu esta palavra. Josué nasceu no Egito. Ele foi discípulo de Moisés. Moisés está preparando Josué para ser o seu substituto e quando ele recebe a missão de assumir a liderança do povo, ele temeu, ele teve medo, ele ficou preocupado. Eu acho normal, quando eu e você vamos assumir alguma tarefa nova, a primeira sensação é de medo. Será que eu vou conseguir? Estou pronto para isso? E Josué, como eu e você, passou por essa circunstância. Mas o capítulo 1, versículo 9 de Josué diz o seguinte: Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando eu me lembro de Josué, ainda novo, assumindo a liderança do povo, eu me lembro quando eu era mais jovem. Eu também tive essa dificuldade. É, Talvez você não saiba, mas eu fui gago na minha adolescência. É muito ruim ser gago. Há uma insegurança no falar. Às vezes você evita falar porque você gostaria de dar uma opinião, mas você logo fica nervoso e preocupado de como será a sua voz, a sua fala, seria ouvido ou não seria ouvido. Moisés passou por esse mesmo problema e usou até isso como desculpa. Graças a Deus eu venci a gagueira, estou aqui hoje e consigo falar e pregar a palavra com tranquilidade. Mas quando eu penso em Josué, me veio à mente um artigo do pastor Francisco Cortes Alves. Não sei se ele é vivo ainda. O artigo tem como tema a terceira dimensão do caráter. E nesse artigo ele diz algo interessante. Sob circunstâncias normais, muitas vezes a fronte de um cidadão ostenta uma áurea de honradez que é apenas superficial. Contudo, confrontado de súbito com uma crise, uma ameaça à sua segurança pessoal, o homem se revela como de fato é. Ele se desarma da censura própria, surge o homem na sua simplicidade, despido dos artifícios adotados por conveniências sociais. Na hora da prova, vem à tona o substrato do ser. A palavra impensada, mais do que a premeditada, revela o íntimo do homem. Por isso, segundo a afirmação de Cristo no juízo final, os homens serão julgados pelas palavras impensadas que proferiram. Mateus 12, 36. De igual modo, as horas de lazer, melhor do que as de trabalho, traem a inclinação do indivíduo. Assim também, a reação do ser humano em face de uma emergência manifesta a qualidade do seu caráter. A vida é como um rio. Este se desgasta os terrenos ao longo das quais corre. É um material assim arrastado, vai formar um sedimento no fundo do seu leito. Num dia de tempestade, quando as águas se convulsionam, açoitadas pelo vento, vem à superfície o sedimento, que pode ser sujo como a lama ou límpido como a areia. Na bonança, é impossível julgar o substrato moral do ser humano. Nas crises, porém, este vem à superfície de modo inevitável. Hábitos cultivados há muito tempo é que definirão a saída que escolheremos numa emergência. Não podemos mudar nossas inclinações básicas como trocamos de roupas. Elas são parte de nós mesmos e decidem a direção para a qual penderemos quando assaltados por uma prova ou uma crise. Ora, com exceção de certos impulsos instintivos, como o da autopreservação, o que determina nossos pendores fundamentais são hábitos de longa data. Somos um feixe de hábitos, dizem os psicólogos. As crises, elas revelam as cores do nosso coração. É muito importante a gente entender isso. Quem realmente somos, só debaixo de uma crise você realmente conhecerá uma pessoa. Você precisa conviver com ela alguns anos para conhecê-la. Por isso, quando eu aconselho casais que querem se casar, eu digo para eles: não tenham pressa e intensifique intencionalmente, acelere o processo de autoconhecer e de conhecer um ao outro. Não adianta eu conhecer o meu cônjuge se eu não me autoconhecer. Isso é muito importante. O autoconhecimento
muitas das vezes nos leva ao fracasso, porque nós não reconhecemos nossas próprias limitações. Quando eu penso nesse artigo, me vem à mente um texto lá de Jeremias, capítulo 12, versículo 5. No meio de muitas crises que Israel estava atravessando, Jeremias, para encorajar o povo e também para exortá-los, ele diz o seguinte: como poderá competir com cavalos aqueles que se afadigam correndo como homens? Ou como subsistirá na enchente do Jordão aquele que se acha seguro apenas de uma terra de paz? Nós não vamos ser treinados apenas na zona de conforto. Toda crise que é boa, pode confiar nisso, a crise é boa. Toda crise é para nos tirar da zona de conforto e algo Deus quer nos ensinar. Por isso eu insisto com você, seja forte, seja corajoso. As crises virão para nos treinar e elas vão trabalhar com aquilo que encontrarem no nosso substrato. O que está aqui dentro é que vai vir à tona. Se algo que está bom vai vir, o que é bom. Se a coisa não está boa aqui dentro, sentimentos de amargura, depressão, a baixa autoestima, se aquilo que está dentro de mim não está restaurado, então as pessoas vão ver coisas bem difíceis em mim e em você. Portanto, prepare-se para as crises que virão. Seja forte, seja corajoso, não temas. Foi esta palavra que Deus disse para Josué. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Dias difíceis, dias bons. Dias difíceis e dias bons, Deus prometeu que Jesus estaria conosco todos esses dias. Então não se preocupe com as lutas de amanhã. Guerreie suas causas de hoje. Lute a sua guerra de hoje. Corra a corrida de hoje. Amanhã, se Deus permitir, faremos isso ou aquilo. Jesus, nos ensinando no grande Sermão do Monte, Mateus 6, ele diz: basta cada dia o seu próprio mal. Descanse no Senhor, trabalhe com afinco, seja diligente, seja excelente no que vai fazer hoje, mas não perca o foco de que Deus colocou você nessa situação para treinar você, para que você seja sal e luz, para que você seja bênção na vida de algumas pessoas. Eu quero deixar um desafio para você. Seja proposital, seja intencional hoje, pelo menos com 2 pessoas dos seus relacionamentos. Elogie, dê uma palavra de encorajamento para essa pessoa. Leia um texto bíblico, quem sabe um desses textos que eu citei aqui. Mas seja proativo, seja intencional nos seus relacionamentos, seja bênção na vida de pessoas. Deus abençoe você. Eu sou o pastor Wanderley Andrade. Este é o canal Palavra de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Tenha um ótimo dia. Tenha sempre esperança.